Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e eu sou especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E esse é mais um vídeo aqui, é mais um bate-papo dos nossos vídeos de talento musical, porque é aqui que eu trago dicas, estratégias para te ajudar na tua caminhada musical, para que você possa superar as dificuldades que encontra aí e consiga trilhar um caminho de crescimento, de evolução constante na música e aprenda repertórios mais avançados, músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o seu instrumento, e assim que você cresça, que você evolui, que você perceba esse crescimento. Hoje, o tema da nossa aula é procrastinação nos estudos musicais. Hoje a gente vai conversar e eu vou trazer algumas dicas, alguns olhares que você tem que ter sobre essa temática do porquê que você procrastina nos estudos musicais. Se você está aqui assistindo essa aula, você procrastina, você sente que você não vai, né? A coisa fica enroscada. Então eu quero que essa aula desperte esse olhar para você que você possa começar a refletir o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá? Para começar, eu quero te avisar que essas aulas ao vivo que estão rolando aqui fazem parte de um aquecimento que eu estou fazendo aqui com a galera para que você já entre no ambiente de crescimento, de despertar, de falar sobre música, ambiente de estímulo musical, porque vai rolar a Jam. Então eu tô te preparando para esse evento que eu vou fazer, uma nova edição da Jam, que vai acontecer de 4 a 10 de abril, bem pertinho ali, e você pode participar desse evento, essa semana de aulas exclusivas, gratuitas, online, como sempre aqui, mas não são públicas, elas são privadas. Então você tem que se inscrever para participar, se você quiser chegar lá e participar comigo dessa jornada do aprendizado musical, a Jam, tá bom? Então fica ligado, porque aqui na descrição do vídeo, lá no meu site, você encontra onde se inscrever para poder vir participar e fazer esse fechamento desse bate-papo que tá rolando, que vai rolar ao longo de todos esses dias aqui, tá bom? Então vamos lá? Seguinte, por que a gente procrastina? Quando eu digo a gente, é porque se hoje eu não procrastino, eu já procrastinei. E a gente precisa entender o que acontece com esse processo, né? Por que a gente evita de estudar o instrumento todo dia? Por que a gente não consegue? O que nos impede de manter uma rotina constante de frequência e de estudo musical diário? Alguns motivos precisam ser refletidos e eu listei aqui 10 motivos que eu queria compartilhar com você e eu quero que você pense e comece a refletir se você não se identifica com boa parte deles, alguns deles ou talvez até todos eles, eu não sei, você que vai dizer, porque se esses motivos não estiverem realmente bem resolvidos, eles podem estar aí escondendo crenças que estão por trás deles e que estão, de fato, favorecendo eclodir essa atitude de não querer estudar todo dia, ficar com uma certa indisposição. Então, primeiro motivo, você não sente que é capaz de fato. Você tenta e você não consegue perceber isso, até porque isso se vincula a um segundo motivo, você não percebe progresso. Você se sente um cachorrinho girando em volta do próprio rabinho, sabe? Assim, não sai do lugar, fica tentando pegar algo que não consegue nunca. Terceiro motivo, você não gosta do resultado que você tira, do som que sai do teu instrumento. Você não gosta da forma como está tocando. E esses motivos ali, esse é um forte motivo para desanimar a gente de estudar, não é? Você não gostar do resultado. Um quarto motivo, você não gosta das músicas que você estuda, do que você toca. O repertório que você estuda, que você toca, não é legal, não é o que você curte. Quinto motivo que pode estar te afastando, você sente que é muito difícil e que por mais que você se esforça, você não consegue dominar, você não consegue avançar. Então parece que é uma briga, uma luta. Um sexto motivo pode ser porque você não recebe elogios, ou seja, você não recebe incentivos familiares, a sua família não te elogia, não verbaliza, os amigos, até as pessoas mais próximas, assim, nos grupos que você gostaria de estar tocando, que você frequenta, as pessoas não admiram o que você está tentando dominar, o que você está tentando aprender, então essa falta de elogio pode ser um motivo. Um sétimo motivo aí, você não tem um propósito do porquê que você está aprendendo. Talvez, quando a gente tem uma finalidade para aquele aprendizado, por exemplo, eu quero dizer um alvo, eu estou aprendendo porque eu quero tocar lá na igreja, eu estou aprendendo porque eu quero tocar com os meus amigos, eu estou aprendendo porque eu quero fazer uma apresentação aqui no aniversário da minha filha.
quando a gente não tem um propósito, algo concreto que nos leva a conquistar aquela habilidade, muitas vezes a gente fica patinando. Porque parece que a gente não tem pressa, mas na verdade a gente não tem um foco, um alvo, um lugar para chegar. Um oitavo motivo, você espera ter vontade para estudar. E aí você senta e estuda quando a vontade vem. Isso é um forte motivo, um dos mais frequentes na maioria das pessoas. A gente espera estar com vontade de estudar, a gente espera estar motivado para sentar e estudar. Acontece que na maioria dos dias a gente não está. Por N situações que acontecem ao nosso redor. Um nono motivo é exatamente isso. Os problemas que estão ao nosso redor, que não tem nada a ver com música, mas que faz a gente ficar com a cabeça tumultuada. Problemas familiares, problemas de saúde, problemas profissionais, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas que a gente tem, que faz parte da nossa vida e que simplesmente faz com que a nossa cabeça não consiga sentir o prazer, não consiga nem se concentrar em sentar e estudar. Quando esses problemas acontecem, não flui a música. E um décimo motivo, que aí é realmente para você pensar, porque esse motivo está no seu controle de mudar totalmente. Você não se identifica com o instrumento que você está aprendendo. Você não curte tanto esse instrumento. Você começa a descobrir que você não curte tanto. E que aquilo que você não curte, você não quer passar pela resiliência que é necessário passar para estar estudando diariamente. Esse motivo é um dos mais fáceis de serem resolvidos. É só trocar. E não tem problema nenhum. Você simplesmente descobriu que você não gosta. Você gosta de ouvir as outras pessoas, mas você não gosta do som, você não gosta, não se identificou com aquele instrumento. Então, diante dessas possibilidades de motivos que podem estar ocasionando a sua falta de vontade, que está te impedindo de praticar o instrumento, você tem que saber o que você vai fazer. O primeiro ponto é identificar um motivo. Você tem que identificar as causas desse problema. Identificou, você tem que investigar e refletir como que você vai solucionar ele. Você tem que pensar, é a falta de estímulo do meu professor? O meu professor não me elogia, não me incentiva, não traz um feedback se eu estou evoluindo? Ou é a falta de saber o que eu tenho que fazer para conseguir transpor as dificuldades? Eu não sei como transpor as dificuldades. Será que é o repertório que eu estou tocando mesmo, que é muito chato e que está me desestimulando? Será que é isso, então? É a falta de apoio familiar? Não, Daiane, é preguiça. É preguiça? É preguiça? É puramente preguiça mesmo? Ou é uma situação que não tem nada a ver com a música? Uma situação de um problema ao seu redor que está te tirando do eixo e que está fazendo você não conseguir se dedicar para esse momento de música. Não tá fazendo você sentir vontade, não está deixando você ter paz para sentar e se concentrar no seu instrumento. Tem que refletir, tem que encontrar esse motivo, tem que pelo menos chutar que seja algum desses motivos e começar a focar na situação de resolver esse problema, esse motivo. Mas aí, quando você entra para essa resolução, você vai começar a se deparar com crenças que você tem. Crenças muito enraigadas, muito fortes, crenças que estão limitando você e que estão na base, estão ali, na verdade, sustentando, alicerçando esses motivos. São as chamadas crenças limitantes. Às vezes a gente nem sabe que tem, mas tem. Porque o que são crenças limitantes? São crenças que vieram de fora, são opiniões, são pensamentos que a gente escutou, às vezes ao longo do nosso crescimento, às vezes nas nossas relações, são percepções que outras pessoas têm do nosso indivíduo e que acabam fazendo parte da nossa construção, da nossa imagem que a gente tem ali, da nossa capacidade e prejudicam a nossa percepção da nossa real capacidade, limitam o nosso crescimento pessoal, limitam o nosso crescimento profissional e, na maioria das vezes, essas crenças limitantes são pensamentos negativos, são percepções ruins que nós temos de nós mesmos e que barram o nosso crescimento. Elas não são verdades, elas não dizem respeito ao quanto a gente realmente é capaz. Elas dizem respeito ao quanto a gente acha que é capaz, ao quanto a gente consegue. E aí elas nos impedem de arriscar, de mudar, de fazer diferente. Elas nos mantêm numa zona de conforto que traz uma estagnação desconfortável. Mas a gente não consegue sair, dar um passo além
nós precisamos quebrar essas crenças, nós precisamos desconstruir essas crenças que estão ali arraigadas. Mas o primeiro passo é você identificar elas. Você tem que saber o que está ali, você tem que tomar consciência do que está sendo o alicerce, qual que é a âncora que está te segurando naquele comportamento que você identificou como um motivo, uma razão que te impede de ter a vontade, de ter a constância, de estudar, de praticar diariamente. Você precisa tomar essa decisão a partir dessa conscientização, porque só assim que você vai conseguir começar a trabalhar o seu mindset, a sua mente, para mudar e isso se refletir no novo comportamento. Então, Dani, como que eu posso lidar com as crenças limitantes que eu tenho ao redor do meu crescimento musical? O que eu faço? A primeira coisa é que você tem que pensar e refletir o que te assusta, o que te dá medo, como que isso surge, sabe? Não é fácil a gente se conhecer e a gente identificar as nossas crenças limitantes, não é mesmo? Às vezes vai uma vida inteira e a gente precisa de desenvolver muito autoconhecimento, muita inteligência emocional para investigar o que está dando ali base para esses pensamentos negativos, para essa imagem ruim que nós temos de nós mesmos e que vai nos limitar. E um dos primeiros pontos é começar a rever esse comportamento tão habitual e tão comum de sempre pensar coisas negativas o tempo todo. Por exemplo, quem aí nunca emitiu pensamentos do tipo: ah, eu não sei nem por onde começar para aprender essa música aqui. Ou, nossa, eu não nasci para tocar. Nossa, eu não nasci para tocar violão. Meu Deus, como isso é difícil para mim. Não nasci para tocar flauta. Não nasci para tocar acordeon. Ah, não nasci. Quem nunca falou, a música não é pra mim? Ah, eu acho que não é pra mim. Nossa senhora, não consigo, não é pra mim. Ou, eu não tenho paciência pra ficar praticando isso aqui. Eu não tenho paciência pra repetir esse negócio aqui. Ou, nossa, eu não tenho idade pra começar, acho que, não dá mais, é a minha idade, não tá rolando, eu não consigo aprender música. Ou, eu não consigo aprender contrabaixo. Que nervoso, não consigo. Tá percebendo a negatividade de todas essas afirmações que são tão corriqueiras? Outras, eu não consigo entender música. Não consigo entender nada que ela tá falando. Não consigo entender, não consigo fazer esse exercício. Eu não tenho tempo para praticar isso aqui. Eu não consigo. Eu posso demorar a vida inteira e eu não vou conseguir dominar isso aqui. Outra fala super comum. Não tenho ritmo. Nossa, eu não nasci com ritmo, eu não tenho ritmo. Não tenho isso. Eu não tenho ouvido musical, eu sou mega desafinado. Todas essas afirmações negativas são exemplos de crenças limitantes bastante comuns e que estão ali só aumentando a nossa sensação de incapacidade, de impotência, de que a gente é ruim, de que a gente não nasceu para coisa e de que a gente não vai conseguir. E aí, lógico que nós não vamos ter vontade de nos dedicar, de estudar o nosso instrumento, de se esforçar, de repetir, de buscar o acerto. Então, o primeiro passo é tomar consciência das crenças limitantes que estão aí na base, estão aí no seu interior. Sabe, como que eu faço isso? Começa a prestar atenção no motivo, naquilo que você pensou que está acontecendo com você. Por que você não estuda? Por que você interrompe o estudo? Por que você fica sem vontade de estudar? Se pergunta e presta atenção no motivo que sai dessa resposta. Porque esse motivo é sua crença limitante. E aí você tem que começar a rever que a crença limitante, ela não expressa uma verdade absoluta sobre quem você é e sobre as suas capacidades reais. Elas expressam antes como você está se sentindo em relação àquela situação, ao que está acontecendo diante daquilo. Expressa o que você está sentindo e não ao que realmente é. Para superar essa crença, começa a trazer a racionalidade. Vai para o pensamento, para o embasamento lógico. Qual é a lógica, qual é a razão científica que pauta aquela lógica, aquele argumento que você trouxe para você, que é o responsável por você ter aquele comportamento na hora de estudar? Qual é a lógica? Onde está a comprovação? Onde está o estudo que comprova isso? Onde tem isso?
Começa a refletir, porque as crenças limitantes, elas não têm embasamento lógico, racional, científico, não tem, é uma autopercepção. Então aí você começa a refletir sobre isso e se atém ao que está na sua mão, a questão operacional, como você vai fazer, como que eu tenho que traçar a rota para alcançar uma coisa que é lógica, que é comprovada, que dá resultados. Então você afasta o pensamento negativo que é infundado e começa a focar na ação, no que você tem que fazer. E aí você começa a distinguir até que ponto aquilo que você estava se apegando, justificando, é mais uma construção, uma introjeção, né? Algo que foi projetado em você, que você escutou a vida inteira, que outras pessoas falaram, que você construiu uma autoimagem da sua relação. Até que ponto é isso? Ou até que ponto realmente eu estou fazendo algo errado e eu corrijo a rota? E aí você vai para a racionalidade. Você começa a ver pontos de mudança, possibilidades de mudança. E aí, claro, você vai ressignificar. Você não vai deixar passar a oportunidade que aquela crença está querendo que você deixe que passa. A oportunidade de conseguir tocar um instrumento, a oportunidade de tirar a música de ouvido, a oportunidade de ler a partitura, a oportunidade de fazer uma apresentação, de montar uma banda. Sabe aquilo que você está se sentindo desafiado, que alguma coisa te impede de conquistar? Você ressignifica isso, porque você entende que a crença é só uma crença. Ela não é um fato concreto, então você começa a contestar ela. Você começa a buscar qual é a comprovação lógica. Não tem comprovação lógica, então você determina, não falo mais a palavra não. Por quê, galera? Não, começar as frases com não é um sinal de que você está realmente fortalecendo crenças limitantes em você. Ao invés de trazer crenças fortalecedoras da sua real capacidade, do que você realmente tem de potencial, você fortalece limitações em você. Toda vez que a gente fala não, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho ouvido, eu não tenho ritmo, eu não tenho tempo. Esse não é um indicativo do quanto de crenças limitantes você está perpetuando e trazendo essa negatividade, essa autoimagem negativa. Risca o não, troca essa fala, tira o não e começa a trazer determinação. Você vai ressignificar esse comportamento porque você vai ter propósito, porque você vai pensar, eu quero fazer isso por causa disso, daquilo, então eu vou fazer isso. É dessa forma, é por aqui que eu vou, é assim que eu ajo, é essa atitude que eu tenho que ter, é assim que eu tenho que estudar, é esse exercício que eu tenho que fazer hoje para o meu ouvido ficar bom. As crenças vão se desconstruindo e você vai ganhando motivação para fazer o que tem que ser feito, que é botar a bunda na cadeira, pegar o teu caderno de música, pegar o teu material de estudo, pegar o teu instrumento e sentir prazer naquela pequena construção diária, que é construção por construção, dia após dia, que a gente vai ficando bom. Identificar as crenças limitantes vai fazer você sair daquele estado de descontentamento confortável. Porque você está num estado confortável, mas é descontente, sabe? Você está descontentamento, vai fazer você sair daquele estado de descontentamento confortável. Parece que é confortável, mas não é. Você fica triste, porque você começa a focar no avanço que você tem que ter para a música. Então, identificando o que está te limitando faz você mudar a direção do teu foco, não apenas para o que você tem que fazer, mas principalmente para como você tem que fazer. Como que eu estudo essa música? Como que eu estudo essa escala aqui? Como que eu supero o desafio desse trecho aqui? Como que eu começo a praticar essa passagem? Como que eu improviso? Então você começa a buscar o como, você começa a buscar soluções. E aí, lógico, aquelas crenças que te vieram por fontes hereditárias, muitas crenças que a gente tem vêm dessa questão hereditária, né? Do que a nossa família projetou na gente, né? Do nosso ambiente familiar, com aquelas falas do tipo, ó, você é lerdo, você é preguiçoso, você é burro. Nossa, você é burro, você é esforçado, mas você não tem talento. Sabe essas coisas que a gente vai ouvindo? Se você continuar assim, nossa, você vai ficar insuportável, você vai ficar um chato, ninguém, pelo amor de Deus, não canta, ninguém vai suportar ouvir sua voz. Sabe essas brincadeiras de irmão, essas coisas de pais, esses ambientes, essas crenças hereditárias que a gente vai introjetando e vai deturpando a nossa imagem. Você vai abrindo mão também dessas crenças pessoais que você faz sobre você mesmo por ter ouvido muitas críticas. Quem passa uma vida ouvindo críticas, o tempo todo criticado, nunca é incentivado, dificilmente se sente confiante, confia na sua capacidade de ter sucesso, de alcançar, de desenvolver habilidades.
Então você vai abrindo mão disso. Você vai abrindo mão, inclusive, das crenças que vieram por fontes sociais aí. Crenças como aquelas que, tipo, a gente ouve, sempre ouviu, que é tão comum, como você não nasceu com talento para música. Nossa, você nasceu sem ritmo. Nossa, você tem uma voz horrorosa. Sabe, crenças que vão sendo faladas e que parece que é uma verdade social que todo mundo concorda e que você vai introjetando sobre você. Crenças que vieram de uma lógica equivocada. Por exemplo, quando você teve uma experiência ruim, daí você generaliza que é isso e ponto final. Por exemplo, você foi fazer aula de um instrumento uma vez na vida com um professor, não deu certo, você não conseguiu aprender, você teve uma experiência ruim, mas você não sabe quais são os reais motivos que estavam envolvidos ali por trás dessa experiência ruim. Você generaliza que você não é bom, que você não nasceu para música, que você não consegue, que você não tem ritmo, que violão é muito difícil, que você não consegue aquilo. E aí parece que qualquer outra experiência, qualquer outra tentativa vai ser fadada ao fracasso. Quando na verdade tinham muitos elementos ao redor desse ambiente, dessa sua experiência inicial, que você não sabe, mas que ao se dar a oportunidade de conhecer, elas vão ser reveladas. E aí você vai entender que não dizia a respeito de você, dizia muito mais a respeito de uma situação que foi gerada. Você vai abrindo mão dessas crenças. Você vai abrindo mão das crenças do tipo de desculpa. Porque tem essas crenças que a gente dá como desculpa. Por exemplo, quando a gente fala, eu não consigo estudar porque eu não tenho tempo. É uma desculpa que a gente dá para, na verdade, camuflar a crença que está por trás, que é não ter paciência. Eu não tenho paciência para repetir. E aí eu preciso entender por que eu não tenho paciência. Porque alguém falou que eu era burro, que eu era lerdo, que eu podia tentar, eu não consigo. Então, você vai abrindo mão disso, dessas desculpas, você vai focando no real motivo. Outra desculpa, a gente diz que odeia tocar na frente das outras pessoas. Nossa, eu odeio tocar na frente das pessoas. Quando, na verdade, você morre de vergonha de ser observado, de ser julgado, de ser admirado. Você tem vergonha dessa situação. E por que tem vergonha disso? De onde veio essa fonte? Você começa a se conhecer. É um processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Você vai abrindo mão das desculpas. E vai também abrindo mão das crenças que vieram ali por medo. O medo é uma ótima fonte de crenças limitantes. Muitas vezes, por exemplo, você argumenta que não gosta de se apresentar, não gosta de fazer apresentação e no fundo você tem medo das pessoas não gostarem da tua performance, não gostar do que você preparou com tanto carinho, que você se dedicou tanto, você tem medo de ser ridicularizado, de ser julgado. Enfim, identificar as crenças que estão ali, na verdade, dando suporte para a sua decisão, para a sua inconstância, para a sua procrastinação nos seus estudos musicais, faz você tomar as rédeas disso, faz você entender o que está acontecendo e ser autônomo do seu processo de mudança, de construção da evolução na música, porque em todo o processo de aprendizagem, não só na música, em todo o processo de crescimento e de aprendizado, nós somos o agente principal de mudança, somos nós, a gente tem que querer, mas às vezes a gente não está consciente do que está nos puxando para baixo. Então, tomar consciência delas é muito importante. Você conhece a história do furo no barco? Essa história acho muito válida e dá pra gente tirar um bom aproveitamento para o nosso crescimento na música. Eu vou compartilhar com você, eu vou ler essa história para você. Olha só, um homem foi chamado para pintar um barco. Ele trouxe tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Era para pintar de vermelho, ele estava pintando. Enquanto pintava, ele viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Ele percebeu que havia um vazamento e decidiu consertar. Quando ele terminou a pintura, recebeu o dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. E o pintor ficou surpreso e falou: mas o senhor já me pagou pela pintura do barco. Mas isso não é pela pintura do barco. É por você ter consertado o vazamento que tinha ali no barco. Mas foi... Nossa, foi um serviço tão pequeno. Certamente você não tá me pagando uma quantia tão alta por um serviço assim tão insignificante que eu fiz. Meu caro amigo, o dono do barco falou, você não compreende. Deixa eu te contar o que aconteceu. Quando eu pedi para você pintar o barco, eu esqueci de te avisar desse vazamento. Daí, quando o barco secou,
Os meus filhos pegaram o barco e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. E quando eu voltei, eu notei que eles haviam saído com o barco. Eu fiquei desesperado. E aí eu lembrei que o barco tinha um furo. E imagina o meu alívio e a minha alegria quando eu vi os meus filhos retornando são e salvos. Então, eu fui lá olhar o barco e constatei que você tinha consertado o barco. Percebe agora o que você fez? Você salvou a vida dos meus filhos. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a tua pequena boa ação. Não importa para quem, quando ou de que maneira. Ajude, ampare, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber. Porque nós nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Essa história, ela mostra que a gente deve sempre ir além do que a gente pensa em fazer. Nós devemos ser generosos, nós devemos nos entregar para a situação, ter profundidade. E por que eu trouxe essa história aqui para você? Além de tudo que ela já traz em si de aprendizado moral, além disso, porque quando a gente está se dedicando para a música, nós precisamos aprender a ter essa mesma entrega. A gente precisa aprender a consertar esses pequenos furos que aparecem ali durante o nosso estudo musical. Sabe por quê? Porque um estudo musical estratégico, analítico, é aquele que se preocupa com cada pequeno furinho que aparece ali. Quando você está estudando, você deve perceber os detalhes que passariam desapercebidos se você não tivesse com uma total entrega, com uma total concentração, com uma vontade de construir o teu desenvolvimento musical. Então você deve começar a observar os pequenos movimentos do dedo, do punho, do braço, do seu corpo como um todo, depende do seu instrumento, do diafragma, da língua, dos lábios. O pequeno movimento corporal que você está fazendo, que está ajudando ou que está fazendo algo de ruim, que está te atrapalhando de conseguir executar aquele trecho. Você começa a se dedicar a praticar pequenos exercícios que podem te ajudar na coordenação desse movimento corporal que você identificou que está difícil. E que era só um detalhe, que podia passar desapercebido, porque você estava lá estudando já, não importa. Mas você olhou esse furinho, você percebeu esse furinho, você não deixou passar. Você também deve observar os elementos musicais que estão ali sustentando aquela música, aquele trecho que está estudando. Você deve buscar identificar ali quais desses elementos precisam de exercícios extras. Você está fazendo, não está conseguindo alcançar a velocidade, então eu preciso fazer exercícios extras de questão rítmica para que eu consiga ter mais velocidade. Eu estou fazendo, eu não estou conseguindo trazer afinação, eu preciso conseguir exercícios extras para trazer uma melhor condição técnica da afinação. Eu preciso construir domínio musical para que esse domínio musical me dê suporte na hora que eu identifiquei esse furinho ali. E isso vai trazendo estratégias amplas de estudo, ou seja, você sai apenas do trabalho de pintar o barco, você perde um tempo consertando o furinho. Mas você tinha só que pintar o barco, que era estudar. Pintar o barco é estudar. Não, mas você esmiuça. Então você aprende que sentar para estudar não é suficiente. Não é só pintar o barco, porque isso seria o equivalente a pintar o barco. Você precisa cuidar dos detalhes no teu estudo musical. E aí você vai fazendo isso sem pressa, sem ficar nervoso consigo mesmo, tendo o prazer e o esmero de quem sabe que não está perdendo tempo, de que aquilo é essencial e que pode não aparecer num primeiro momento, mas vai ter muito resultado. O resultado vai ser aprofundado, não dá nem para mensurar. Vai trazer capacidade musical, vai trazer domínio musical. Então, muda a tua forma de se dedicar no seu estudo diário. Você vai ver que isso vai construir prazer, você vai começar a ver resultado. É pequeno resultado, é um furinho no barco. O barco não estava com uma cratera, ele estava com um furinho. São pequenos resultados diários que você vai consertando. O teu barco vai ficando cada vez mais forte, vai aguentando ondas cada vez maiores, vai aguentando uma correnteza forte, entendeu? Muda, você vai sentindo o prazer de estudar. E aí, as crenças que estão ali te atrapalhando, essas crenças limitantes que fazem você não querer estudar, vão caindo por terra. Você vai desconstruindo, você vai ver o resultado, você vai mudando a sua concepção sobre você, sobre a sua real capacidade. Dani, mas eu estudo por conta e é muito difícil eu focar nos detalhes. Eu nem sei identificar os detalhes que eu tenho que corrigir na música. Eu não dou conta disso. Se você é
está nessa situação, é um aluno autodidata, que não tem um professor para te ajudar a identificar, você está buscando ter essa identificação, você precisa cada vez mais nutrir a tua habilidade musical, você precisa fomentar a tua maturidade musical. Mas a gente só fica maduro musicalmente quando a gente desenvolve a habilidade musical. E a habilidade musical é diferente de habilidade instrumental. Porque a habilidade instrumental é fazer o corpo te obedecer para dominar aquele instrumento. Tem que repetir muitas vezes para o corpo coordenar movimentos e desenvolver a técnica. Porém, isso é uma das faces que a gente precisa desenvolver na música. Tem o outro lado, tem a outra face, que é a habilidade musical. A habilidade musical é entender de música, é saber como que tem que ser o ritmo, é saber como tocar no ritmo, é saber como se o som está afinado ou não, é saber como que eu identifico esse acorde, que eu tiro ele de ouvido ou não. São conhecimentos que estão ao redor do que é entender música, é isso que te traz maturidade. Você só vai alcançar essa habilidade e essa maturidade quando você começar a estudar mais sobre música, não só sobre o teu instrumento. Não só sobre, não apenas assistir videoaulas, buscar materiais da técnica, do estudo técnico, buscar materiais que te fazem entender de música, buscar esse entendimento, buscar essa vivência, desenvolver esse olhar, porque aí sim você vai colher os resultados de conseguir ter autonomia para identificar os detalhes, os pontinhos que você precisa enxergar que são eles que estão fazendo você travar na hora do estudo. É por causa deles que você enrosca e não sai do lugar. Mas quando a gente não tem maturidade musical, a gente enrosca, não sai do lugar, fica nervoso e não sabe o que fazer, não sabe nem por que está enroscando tanto. Desanima de estudar. Ah, mas Daiane, qualquer instrumento deve estudar, pode estudar da mesma forma? Eu digo, por exemplo, quem é um pianista, quem estuda piano e quem estuda flauta, os dois estudam música da mesma forma ali na hora que está estudando? Como que é isso? Sim, exatamente da mesma forma. Quando eu falo que é da mesma forma, são com os mesmos princípios norteadores. O que vai te nortear no teu estudo musical é o mesmo para qualquer instrumento. Não muda, porque são princípios que fazem nós desenvolvermos habilidade musical. O que muda na hora que nós estamos estudando o nosso instrumento, o que é diferente, por exemplo, para o pianista e o que é diferente para o flautista, é o olhar técnico, é o tipo de repertório que ele tem que fazer e o tipo de técnica que ele tem que desenvolver. O pianista não precisa se preocupar com o diafragma, com a respiração, porque isso faz parte da técnica do flautista. O flautista não precisa aprender como colocar pedal, como que ele coordena o pé junto com as mãos, porque isso faz parte do pianista. São preocupações técnicas, mas os princípios norteadores de um bom estudo musical, um estudo que vai trazer resultado, é o mesmo para qualquer instrumento. Quais são esses princípios, Daiane? Eu listei aqui eles e vou te falar. Um estudo analítico é o primeiro princípio. Você tem que estar analisando o teu estudo o tempo todo, analisando musicalmente, investigando aquele repertório, não apenas tocando. Por que aquilo está ali daquele jeito? Qual que é a lógica daquilo? Ah, entendi. Análise. Segundo princípio, um estudo com propósito. Que propósito? Eu só vou repetir quando tem um objetivo muito claro naquela repetição. Não é ficar repetindo como um papagaio sem saber por que está repetindo, o que você quer melhorar, tem que ter um propósito. Só vale não ter propósito quando eu estou tocando uma música que já faz parte do repertório que eu já sei tocar. Então eu estou fazendo manutenção, eu estou tocando para não esquecer, ainda assim tem um propósito. Por isso que eu repito, para eu não esquecer, para eu ficar com aquilo na cabeça, de memória cada vez melhor. Do contrário, se não é esse o caso, se eu ainda estou me aprimorando, tem que ter um propósito. Terceiro princípio, um estudo construtivo. O que é um estudo construtivo? É aquele estudo que tem a consciência de que o avanço, que o domínio daquela peça, ela é gradativa, ela é aos poucos. Não vai conseguir aprender toda a música num único dia, nem em 2 dias, nem em 3 dias. Então é uma construção do aprendizado daquele repertório. Todo repertório é assim, é uma construção de aprendizado. Então eu estudo por partes, é um estudo gradativo para que isso me traga domínio. Um quarto princípio, um estudo em fases. Como que é um estudo em fases, Daiane? É quando eu organizo, eu gerencio todo o repertório que eu tenho para estudar. Eu sei que eu tenho a fase do meu estudo que eu estou fazendo o aquecimento, então eu aqueço, eu uso o repertório de aquecimento, os treinos técnicos que eu tenho que fazer para aquecimento. Depois eu vou para a fase da onde eu estou fazendo avanço musical. Ou seja, aquele princípio do estudo construtivo, eu pego esse repertório que eu estou construindo ainda para avançar um pouco mais.
um passo além, eu me dedico um tempo nesse avanço. Depois eu tenho a fase de pegar repertório novo, de crescer meu repertório. Então, músicas novas que eu vou começar a aprender. E aí eu vou começar a construí-las. Eu tenho essa fase de repertório. E ainda eu tenho a fase de repertório de manutenção. Ou seja, aquele repertório que eu toco tudo que eu já sei. Tudo às vezes não dá tempo, né? Porque dependendo, tem um monte de música e não tem tempo para tocar todas, mas você seleciona algumas. Hoje eu vou revisar essas aqui que eu já sei. Então são as fases que eu tenho que gerenciar durante o meu tempo de estudo. Esse é um quarto princípio. Um quinto princípio é um estudo consciente das correções por camadas musicais. Eu tenho que saber identificar da onde vem aquela dificuldade e saber como corrigir. Se é uma dificuldade de uma questão melódica, da camada harmônica, da camada rítmica, se é uma questão da camada musical, da musicalidade, se é uma questão da camada técnica, eu tenho que ter uma correção por camadas, eu tenho que ter a possibilidade de ter esse raio-x de analisei, identifiquei aonde é o problema e eu vou corrigir nesse problema, focado nesse problema. Tenho que encontrar soluções para esse problema, mas é lógico que esse princípio de um estudo por correções por camadas demanda muita maturidade musical. Maturidade musical só vem com habilidade musical. Habilidade musical vem com o entendimento da música de forma ampla. E um sexto princípio, muito importante, todos são importantíssimos, esse é para fechar com chave de ouro, é um estudo com metas específicas. Hoje eu vou estudar isso aqui nessa fase, porque eu tenho esse propósito, essa meta, eu quero fazer isso aqui certo, eu quero acertar essa primeira frase, eu quero memorizar isso aqui, eu quero colocar pedal correto aqui. Eu tenho que ter metas muito claras do porquê que eu tô fazendo aquele trecho, naquela música, naquela fase ali. Porque essas metas trazem o meu olhar positivo. Faz eu reconhecer, faz eu enxergar que eu não tô como um cachorrinho andando em volta, tentando pregar o próprio rabinho. Faz eu entender que eu tô sim evoluindo. Eu tinha aquela meta, eu cumpri, pronto, acabou. Ótimo! Foi o meu pequeno furinho do meu barco que eu corrigi hoje. Amanhã eu conserto outro furinho do barco. E assim, ao longo de um tempo, meu barco tá todo corrigido, não tem furinho mais nenhum. Ele pode nadar à vontade. Ele pode fluir aí. Entende? Para fechar a nossa conversa, eu tenho mais 2 pontos que eu quero trazer para você. Primeiro ponto. Nunca julga a tua capacidade musical pelos resultados que você está alcançando hoje nos teus estudos musicais. Muitas variáveis influenciam os resultados que você está conquistando hoje, que você sabe, que você aprendeu a conquistar. E muitas vezes você não está consciente de todas essas variáveis, você nem consegue enxergar, mas eu vou citar algumas delas. Por exemplo, o modelo e as orientações pedagógicas, a forma como o seu professor te ensina, o que ele está te ensinando, o ambiente didático, o ambiente que pode ser, esse ambiente didático, o ambiente da sala de aula, ele pode ser incentivador, mas ele também pode ser aquele ambiente fatalista. Sabe aquele ambiente que fica velado, mas fica uma coisa meio velada no ar de que tipo, ó, você não nasceu pra música, nossa, você não consegue, é difícil pra você, hein? A gente percebe. O professor não fala isso, mas a gente percebe. Quando existe esse julgamento velado, isso é péssimo, né? A gente se desconstrói inteiro. O ambiente musical, social e familiar. O quanto na sua família há estímulo para esse desenvolvimento musical, o quanto nos seus círculos sociais há estímulo para esse desenvolvimento musical ou não. A forma como você foi e está sendo ensinado, até hoje, foi até então ensinado a estudar, a praticar em casa, porque você tem apenas 1 horinha de aula com o seu professor por semana. Todo o restante do seu tempo é sozinho em casa. O que você faz desse tempo? A forma como você estuda é essencial. E como que te ensinaram a aproveitar isso? A falta de compreensão e a vivência da música realmente como uma linguagem de forma mais ampla é um elemento importantíssimo, é uma variável importantíssima que às vezes você não tem ainda estabelecido em você. Então, muitas variáveis influenciam para que você esteja tendo o resultado que você está tendo agora. Por isso, não meça a tua capacidade musical pelos teus resultados atuais, porque todas essas variáveis podem e devem o quanto antes, serem reeditadas. A sua situação vai mudar,
quando você muda essas variáveis. Um ambiente de estímulo musical sadio, rico, seja ele familiar, social, pedagógico, didático, a sala de aula, a metodologia que você usa, que você aprende, a forma como você é ensinado, a forma como você pratica em casa, tudo isso é possível de ser reaprendido. Você pode selecionar outros ambientes, você pode se inserir em outros ambientes. E como dizem, né, aquela frase que eu gosto muito, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode, desde agora, fazer um novo fim. Então, tudo pode mudar. Basta você reajustar as tuas crenças limitantes, os fatores que estão aí ao seu redor, que estão fomentando a construção dessa autoimagem negativa, pessimista sobre a sua capacidade. E aí você foca no operacional, no como você tem que fazer, como melhorar os seus resultados de forma bem objetiva, como melhorar os seus estudos diários. Há vários vídeos aqui no canal onde eu trago dicas práticas para o estudo diário, o estudo musical. Pesquise esses vídeos, comece a escutar, comece a entender um pouco mais disso e você vai ver como você está começando uma nova semeadura. A colheita vai ser completamente diferente, tá bom? O segundo ponto, para fechar aqui, o que eu tinha para dividir com você é o seguinte: quer ter ânimo para estudar todo dia? Quer se sentir estimulado, assim, fala, nossa, eu vou estudar todo dia música agora? Então, estabelece uma agenda. Estabelece uma agenda, um horário mesmo, sabe? Estabelece aquele seu horário de estudo musical e simplesmente compra ele todo dia, sem negociar com você, independente do que aconteça. Estabelece esse horário porque não fica esperando ter motivação. A gente às vezes espera ter vontade de estudar e você fala, ai, não tô com vontade hoje, tô cansada, tô desanimada. E outros fatores aí que acontecem te tiram desse foco. Não é a motivação que vem antes da disciplina, é a disciplina que vem antes da motivação. Você estabeleceu aquele horário, você simplesmente vai lá e faz, mesmo que você faça um pouco. Às vezes você estabeleceu um horário de 1 hora, mas naquele dia você não está muito bem e você consegue fazer meia. Tudo bem, você foi e fez. Vai e faz. A disciplina vem antes da motivação. Motivação não gera disciplina, mas disciplina gera motivação. Sabe por quê? Quando você vai lá por disciplina, você tem que ter cuidado com os seus primeiros 10 minutos. Eu usei os exemplos dos 10 minutos porque eu quero dizer para você ter cuidado com esse teu foco inicial. Quando você vai lá por disciplina e não está motivado, qualquer coisa te desvia desse foco. Você interrompe o teu estudo por nada. Você lembra da roupa que está lá na máquina que tem que estender. Você lembra do parafuso que tem que trocar naquele armário e você não trocou. Você lembra daquela mensagem que teu chefe te mandou e que você vai ter que responder. Você lembra daquela situação lá que você vai ter que conversar com aquela pessoa para resolver. Você lembra daquele problema, aquele remédio que eu tinha que ter comprado. Você lembra de tudo. E você se desconecta do teu estudo e sai para fazer, para resolver as situações. Porque você ainda está desenvolvendo a disciplina. Então, cuidado com esses minutos iniciais, com esses 10 minutos iniciais, assim, tenha foco, não para, fica focado, mesmo que o teu pensamento vai voar, você vai lembrar de outras coisas, fica focado, permanece conectado ali, porque depois disso a ansiedade vai passar e você vai conseguir cada vez ter um nível mais aprofundado de concentração, entende? Vai por disciplina e cuida desses momentos iniciais. Outro ponto, rever o teu repertório, porque nós precisamos ter um alinhamento entre o que a gente gosta de tocar e o que a gente precisa estudar. Muitas vezes a gente precisa estudar coisas que a gente não gosta, mas a gente precisa, por ser uma questão importante para evoluir tecnicamente e musicalmente. Mas não dá, não tem ânimo e força motivacional e disciplina que aguenta você ficar tocando coisas que você não gosta. Então precisa haver um equilíbrio, você precisa rever esse repertório, você precisa conversar com o seu professor. Há que tocar coisas que você tem prazer de tocar. E também, claro, por um entendimento racional, você há que se dedicar para as coisas que você não gosta de tocar, mas que você sabe que vão te trazer benefícios técnicos e musicais. Então equilibre esse repertório para que ele seja gradativo e para que ele seja prazeroso. Outro ponto importante é nutra pensamentos positivos sobre a tua real capacidade. Reverta as crenças limitantes que você tem, que você criou, ou que às vezes você nem sabe, mas que você tem sobre a tua real capacidade musical. Porque nós temos capacidades ilimitadas. O que a gente não tem é crença no nosso real potencial. A gente acredita em outras coisas que a gente ouviu, inclusive sobre si mesmo.
Não espera elogios. Não faça pelos outros, faça por você. Os elogios fazem parte do processo. Quando a gente começa a ficar cada vez melhor na música, os elogios vêm, eles aparecem, as pessoas admiram, mas eles são uma consequência, você não faz esperando eles. Eles são uma consequência, não é o foco do processo. Você tem que fazer por você, porque te dá bem-estar. Não para alegrar o outro, para o outro ter orgulho de você. Não, é por você. É por você que você gosta de tocar música, porque te faz bem. Te dá um bem-estar consigo, te empodera. Você se sente... Você cria uma autoimagem muito legal. Você vê o quanto você é capaz de fazer na vida. É por você que você faz. E outra coisa, mantenha a continuidade das suas aulas e dos seus estudos musicais, mesmo quando os resultados não estão aparecendo. Não no tempo que você estava esperando que eles aparecessem. Porque é assim, quando a gente inicia as aulas, a gente inicia um curso, a gente começa com o gás lá em cima, todo vapor. E aí, com o passar dos dias, a gente vai murchando. E vai mesmo. Já tenha certeza de que isso vai acontecer. É normal. É a curva de quando a gente começa a fazer um curso. É normal, acontece isso. Vai acontecer. Você tem que aprender a lidar com esse momento de estar se sentindo mais murcho. Porque nesse momento é quando a gente está aprofundando as nossas raízes. Então é aí o momento que você tem que manter a constância. Você precisa manter a sua constância do estudo. Porque pensa na natureza. Quando a semente de uma planta, de uma árvore, ela foi ali colocada, ninguém vê o trabalho que ela está tendo. E não aparece o resultado. A sementinha não cresce para cima. Ela cresce para dentro da terra. Ninguém vê o que está acontecendo. Mas ela está aprofundando, ela está se firmando. E na música a gente passa por um processo similar. Os resultados não aparecem no tempo que a gente esperava que ia aparecer. Mas se a gente corta o processo de constância, de continuidade das aulas, dos estudos, da dedicação, a gente para de regar a semente. Ela estava firmando, então nutre as tuas raízes musicais, busca entender de música, busca se dedicar de forma ampla, busca se formar nessas camadas musicais, porque somente assim você vai construir o alicerce firme de desenvolver habilidade musical e habilidade técnico-instrumental em paralelo e de dar tempo para que as coisas floresçam. A música precisa de um tempo, tudo na vida precisa do seu tempo. Dá tempo para que ela apareça o resultado. Se desapegue dessa ansiedade do resultado. Como que eu me desapego? Continuando minhas aulas, continuando os meus estudos, mesmo quando eu estou sentindo que eu estou lá na curva de ficar murcho, desanimada, porque eu não estou vendo resultado. A raiz está crescendo para baixo. Não está aparecendo nadinha. Mas daqui a pouco ela vai começar a aparecer. Tá bom? É isso aí. Eu espero que você tenha se sentido assim, animado e animada para continuar, para ressignificar esse seu momento, essa sua dificuldade, essa sua realidade de procrastinação dos estudos musicais. Porque é uma realidade agora, não é uma realidade eterna. Não diz sobre você, diz sobre o que está acontecendo e como você está reagindo diante das situações. Tá bom? Se você curtiu, deixa seu like nesse vídeo, deixa seus comentários, divide comigo as suas angústias aí, a sua situação, o que você fez, se você já passou por uma situação de procrastinação, como você reverteu isso, como você está se sentindo estimulado agora ou estimulada para reverter isso. Eu adoro ver os comentários, eu cresço com isso, isso me traz insights para ajudar outras pessoas, inclusive o teu comentário ajuda outras pessoas aqui do canal. Então fica super à vontade para escrever, deixar suas dúvidas, seus medos, suas indecisões aí, porque elas fazem parte do fortalecimento de uma comunidade que a gente precisa se fortalecer para acreditar no nosso potencial de crescer na música, porque ele é real, a gente tem esse potencial, tá bom? Vou ficar muito feliz com isso. Compartilha essa videoaula, lógico, compartilha com mais pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de assistir e de se sentirem motivadas. Combinado? Te encontro nas próximas aulas, hein? Até lá!